Atos, capítulo 19. Terceira viagem missionária de Paulo. Prega o evangelho em Efésios, tumulto excitado por Demétrio. E sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésio, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste por vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe: então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se lavavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro vós por Jesus que quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando deles o homem que tinha espírito maligno, e assim enhoreando-se de 2, pode mais do que eles, e de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Efésio, tanto os judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feito conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o servia, Timóteo e Erastus, ficou ele por alguns tempos na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo juntando com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não sou em Efésio, mas até quase em toda a Ásia. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos, e não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo de grande deusa Diana seja
estimada em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E, ouvindo-o, encheram-se a ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se a confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lo permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Pois clamavam de uma maneira, outros de outra, porque ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham juntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, expelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo, mas quando conheceram que era judeu, todos unanimamente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vós aplaqueis e nada façais temerariamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa, mas se Demétrio e os artifícios que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há procônsulos que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa mandais averiguar-se em legítimo ajuntamento, na verdade até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E, tendo dito isto, despediu o ajuntamento.